Você sabe que quando você muda de país, né, você tem que se adaptar à realidade do novo país, né? Então, a minha vinda aqui para os Estados Unidos, aqui para Nova York, implicou numa série de mudanças da lógica que a gente tinha no Brasil. Vou dar alguns exemplos, né? Eu tive que fazer um teste para pegar a carteira de habilitação, carteira de direção aqui nos Estados Unidos. Sempre fui um bom motorista no Brasil, né? Não batia o carro, não tomava multa e tal. Sempre fui um cara que andou dentro das regras. Mas tive que fazer um teste aqui nos Estados Unidos e aí no teste eu acabei sendo reprovado. Não um teste de direção, teste mesmo de perguntas e respostas, né? Com algumas lógicas que são comuns aqui nos Estados Unidos, mas para a gente não é comum no Brasil. Por exemplo, Robertinha, você sabe com quantos anos uma pessoa aqui nos Estados Unidos pode receber, na verdade aqui em Nova York, porque muda de estado para estado, né? Uma carteira de habilitação definitiva? Você tem ideia? 16 aí? Então, 16 é quando pega a provisória. Eu achava que era 16, mas aí com 17 você pode pegar a definitiva. Então tem a pegadinha do malandro. E aí eu fui lá e errei. Né? Fui lá e errei na questão. Você sabe quantos inches você tem que estacionar junto à guia? Não tenho a menor ideia. Né? Eu também não tinha a menor ideia. Eu tive que aprender quantos inches você tem que estacionar perto da guia. Eu descobri ali e tal, depois de ler o manual, enfim. Mas eu bombei na primeira prova, tive que refazer o teste até pegar a minha carteira de habilitação. Ou seja, há um padrão, né, que você tem que se adaptar e é rigoroso, e tem que ser assim mesmo e tal. Beleza. Vou dar um outro exemplo. A gente adotou aqui uma gatinha e a cadela, né? A gatinha é a Ofélia, a cadela é a Beer. Para ser autorizado a adotar, né, no Brasil, como é que você faz? Você vai ali numa feira, fala com alguma associação, eventualmente paga ali uma taxa, né, das vacinas e tal, e adota o bichinho. Não. Aqui é diferente, você tem que passar por uma entrevista rigorosa, as pessoas vêm até sua casa para identificar se está tudo certo, se você realmente gosta de bichinho, se você não vai ter nenhum maltrato com os animais. A gente chegou a ser rejeitado numa entrevista porque preferiram ali um casal americano, e não um casal brasileiro com família, tem 2 filhos, então acho que é melhor esse bichinho ficar com a família que não tem nenhuma criança em casa e tal. Enfim, tem um rigor muito grande, né? Seja para tirar a carteira de habilitação, seja na hora de adotar um animal, um bichinho. E aí faz parte da realidade, né, do país e tal. Esse rigor que foi visto na hora de eu tirar minha carteira de habilitação, esse rigor que a gente teve, passamos por entrevista, estava quase desistindo de adotar um bichinho. Tão severo que fazer ali, preencher formulários e formulários. Esse rigor não se repete no que se refere à compra de armas aqui nos Estados Unidos. Você vai comprar uma arma, eles não te perguntam se você sabe atirar. Você vai comprar uma arma, eles não te perguntam se você tem alguma questão, enfim, algum problema, se você está passando por algum problema psicológico, psiquiátrico, sei lá. Não. Você chega lá, abre a carteira, passa o cartão de crédito, paga em dinheiro vivo e sai com a arma que você bem entender da loja da esquina. Então, se você tem esse padrão rigoroso para adotar um animal de estimação, o que está certo, se você tem um padrão absolutamente rigoroso na hora de tirar a carteira de habilitação, que também está certo, você não tem zero de padrão na hora de comprar a arma que você bem entender na esquina da sua casa. E essa maluquice que os Estados Unidos vivem, né, e não é de hoje, tem provocado massacres, como das últimas horas a gente tem acompanhado no estado que fica aqui em cima de Nova York, o estado do Maine, na pequena cidade de Lewiston, que tem 40 mil habitantes. Nas últimas horas, uma verdadeira caçada está em andamento, depois que um homem, identificado pela polícia como Robert Carr, de 40 anos, entrou no restaurante atirando na cidade. Quem estava ali acabou sendo baleado. Depois foi até uma pista de boliche. O pessoal costuma jogar muito boliche, em especial mais ao norte aqui, faz muito frio, né? Então o boliche é uma das atividades mais frequentes aqui nas cidades americanas. Entrou num boliche com um fuzil, tem imagem dele ali entrando com esse fuzil gigantesco ali, atirando na galera, criança, quem estava no boliche brincando ontem à noite. E aí você vai puxar, né? Por quê? Né? O que aconteceu? Esse Robert Card, que a polícia está atrás dele, numa caçada envolvendo centenas de policiais, ele serviu ao exército aqui dos Estados Unidos, é um reservista do exército americano,
E a profissão do cara é instrutor de tiro. Então, não é qualquer um que pegou uma arma na esquina. A profissão dele é ensinar os outros a atirar. E esse homem, ele tinha dado alertas de que não estava bem. Ele estava ouvindo vozes, ele estava pedindo ajuda, estava com problemas evidentes que em qualquer lugar do mundo você fala, peraí, esse cara não está bem, esse cara precisa de ajuda, esse cara não pode ter acesso a armas, ainda mais armas de grosso calibre, né? As imagens que a gente está acompanhando agora no canal da Band News FM no YouTube, o cara entra com um fuzil daquele tamanho no meio de uma loja de um boliche, né? As pessoas estavam dando relatos, os sobreviventes, os caras conseguiram fugir pela valeta, subir atrás onde ficam ali os pinos, atrás do lugar onde você joga a bola, para se proteger dos disparos. Resultado, você tem talvez o 6º maior massacre da história dos Estados Unidos. Aí você vai pegar a lei, varia muito de estado para estado, né? Mas especificamente no Maine, onde aconteceu esse massacre, você não tem necessidade de antecedentes criminais, ou seja, você pode ser um criminoso e comprar normalmente uma arma numa loja, não tem antecedentes criminais. Não tem uma lei, né, que eles chamam de red flag, quando a polícia alerta que essa pessoa, esse comprador, pode ter algum problema anterior. O Maine não tem isso, né? Agressores domésticos, quem bateu na mulher em casa, nos filhos, tal, pode comprar uma arma normalmente, não tem esse tipo de histórico. Armas de assalto como fuzis, pode comprar normalmente também, não tem nenhuma restrição, você vai até a loja e compra, né? Limitar a capacidade das lojas, também não tem nenhuma lei nesse sentido. Restringir transporte pelas ruas, não tem, você pode andar normalmente com o seu fuzil, com o que você quiser. Tem um período de espera ali entre a compra e você checar o histórico do comprador para ver se teve algum problema, também não tem isso. Então, é uma loucura completa. Um país em que dá uma importância necessária, eu entendo, para você tirar sua carteira de habilitação, checar se aquele estrangeiro que está chegando aqui realmente entende as leis locais, mesmo que a lei não tenha nada a ver com ele. Pô, tenho 46 anos e a lei perguntava sobre o jovem que estava ali tirando de carteira de habilitação, mas vamos nessa, faz parte, né? Você está se adaptando à rotina do país. Se tem um país que se preocupa, faz entrevistas e até nega que você adote um cachorrinho, um gatinho, porque prefere uma outra família e tal, ok, vamos nessa. Mas como que um país que não tem a menor cautela na hora de entregar uma arma para uma pessoa que pode na esquina comprar como se fosse um pirulito, né? E mais, quando um instrutor deixa muito... Um instrutor, minha gente, eu não estou falando de qualquer um que a gente já viu cometendo um massacre, eu estou falando de um cara que sabe atirar como poucos, ele vive disso, e ele deixa muito claro que não está bem, que não está legal. Ele alertou isso para os parentes, alertou isso para as pessoas que trabalham com ele, e mesmo assim o cara continuou tocando a vida com acesso à arma, ouvindo vozes na cabeça dele de um ataque que ele teria que fazer, e ele vai lá e comete esse crime, vai lá e ataca. E aí qual que é o detalhe, né? Vai mudar alguma coisa? Esse para mim é o ponto principal. Talvez tenha sido o 6º maior ataque da história americana. Você tem 16 mortos, tudo indica que vai passar de 20, já falaram em 22, né? Daqui a pouco a polícia, inclusive, vai dar uma entrevista coletiva. Então, assim, qual é a possibilidade disso mudar? De mudarem as leis, dificultar o acesso a um fuzil. Eu não estou falando uma pistola, é um fuzil. Você atira em sequência, você mata quem tiver pela frente. Aqueles que estão feridos são 60, 80 feridos, né? Vão ter sequelas para o resto da vida. Tomar um tiro de fuzil, imagina tomar um tiro de fuzil, mesmo que você sobreviva, né? Você vai perder uma parte do seu corpo, você vai ter consequências gravíssimas. O hospital ontem em Lexington, imagina, um plantão no hospital em Lexington, os caras recebendo 80 pessoas ou mais. Enfim, é mais uma daquelas tragédias, não há nenhuma perspectiva de mudança, o país hoje está parado, acompanhando o desdobramento dessa história. Esse atirador continua solto, a polícia está cercando ali uma área enorme, né? Agora com o FBI, com a SWAT, com todo mundo, mas é mais uma situação cotidiana aqui num país que não dá a menor pelota, não dá a menor importância na hora de vender uma arma. Eu não estou falando de uma arma qualquer, estou falando de uma arma
de grosso calibre, uma arma como um fuzil, e na hora que um atirador, um profissional, um instrutor de tiro alerta que não está bem da cabeça, que está ouvindo vozes, beleza, continua aí trabalhando, continua fazendo o seu trabalho, continua tendo acesso a essas armas de grosso calibre, até que uma hora ele pega e sai por aí matando quem tiver pelo caminho, quem tiver pela frente. Não foi uma situação em que ele entrou numa escola, né, para bullying, não foi uma situação em que ele quis se vingar de ex-companheiros de trabalho porque não era bem tratado, não. Ele simplesmente pegou uma arma, foi num restaurante qualquer, mandou bala em quem estava no caminho. Depois pegou a arma num boliche e mandou bala em quem estava na frente. Ou seja, é uma loucura. É uma loucura. E esse país continua vivendo dessa forma, achando absolutamente normal qualquer um poder comprar a arma que bem entender, com o tamanho que for, basta pagar e sair pela porta da frente. E aí mais uma tragédia acontece por aqui, para desespero de parentes, desespero de amigos, desespero de quem não compreende uma situação terrível que, mais uma vez, os Estados Unidos vivem hoje, Roberta.